Se lembra daquele momento quando você tinha 4 anos de idade e aí você de repente ganhou consciência? Bom, provavelmente você não vai lembrar desse momento repentino acontecendo porque isso nunca aconteceu. A consciência não é simplesmente um momento em que você tá sem óculos e aí você ganha um óculos e do nada você começa a ver o mundo de um jeito diferente. A consciência é como isso aqui. Um recipiente cheio de bolinhas de papel. Isso aqui representa você hoje. Você claramente, então, tem consciência porque o recipiente está cheio. Não há dúvidas disso. Porém, você não nasceu assim. Na verdade, para chegar nesse estado do recipiente completamente cheio, foi preciso começar lá no início de tudo, com um vazio. Foi preciso que o seu sistema nervoso começasse aos poucos, colocando bolinha por bolinha, uma de cada vez. E depois de várias e várias delas, durante o seu desenvolvimento, até chegar nesse estado cheio atual. E é aqui que nós podemos dizer que é o estado de consciência humana total. Mas aí fica um questionamento. Quando você tinha, por exemplo, algo muito próximo disso aqui, talvez um tempo atrás, quando você tinha uma bolinha a menos, será que isso significava que você então não tinha consciência? Bom, ainda parece cheio isso aqui. E se a gente voltar ainda mais no tempo e tirar outra bolinha, será que não dá pra dizer que isso aqui ainda é um estado de consciência? E a gente pode assim continuar tirando outras e outras e outras, até chegar nisso aqui, que ainda parece meio cheio, mas já começo a duvidar se realmente é um estado de consciência. E aí a gente pode continuar voltando no seu estado de desenvolvimento nervoso, tirando ainda mais bolinhas e mais bolinhas, até chegar em um estado que certamente não parece cheio, ele parece algo como um recipiente meio vazio. Então isso claramente não seria um estado de consciência. Mas aí fica a dúvida, em que momento esse recipiente deixou de estar cheio? Em que momento você deixou de ter consciência? Será que foi quando você tinha, sei lá, uma bolinha a menos? 3 a menos? Ou 7? Ou quando você só tinha metade? Bom, o que eu quero mostrar com tudo isso é que não existe uma linha muito clara que separa um estado de consciência de um não consciência. A consciência então seria uma propriedade gradual em que seria difícil apontar quando exatamente você a ganhou, quando você estava com o recipiente relativamente cheio. Então acaba sendo não uma questão de se você tem consciência ou se você não tem nada, mas é mais como uma escala de cinza num espectro gradual entre vários níveis diferentes. Inclusive, a própria definição de consciência pode ser algo um tanto curioso. Nós podemos defini-la como uma função da mente capaz de receber, processar e armazenar informação. E isso então aqui quer dizer que a consciência pode estar presente mesmo se um organismo não ser capaz de saber que ele mesmo existe ou pensar sobre os seus próprios pensamentos. Então um organismo com uma mente capaz de pegar a informação do ambiente, captá-la através de um dos seus sentidos, ele vai estar recebendo. E se com essa informação aqui dentro ele é capaz de esboçar uma reação, ele vai estar processando. E se ele conseguir guardar essa informação aqui dentro para de repente usar para depois, ele vai estar armazenando. E com essas 3 funções preenchidas, esse organismo pode ser considerado consciente. Não quer dizer que ele vai resolver uma fórmula de Bhaskara, mas ele é consciente sim. Isso significa um estado cheio de consciência. E com isso podemos dizer que esse estado cheio não aconteceu quando você aprendeu a ler e escrever. Não foi quando você criou sua primeira memória, a mais antiga que você lembra até hoje, e nem mesmo foi quando você nasceu. Você na verdade ganhou consciência ainda dentro do útero da sua mãe, sem nunca ter sentido a luz do sol diretamente na sua pele. E antigamente se pensava que isso aqui, o desenvolvimento embrionário humano que acontecia dentro do útero de uma mãe, acontecia todo dentro de uma espécie de tanque de privação sensorial. Aqui todos os seus 5 sentidos então estariam desligados. Porém, isso aqui não é verdade. Na realidade, você já saiu da barriga da sua mãe já sentindo tudo, processando tudo e fazendo algo ainda mais impressionante. Dentro da barriga da sua mãe, seu recipiente da sua consciência começou a ganhar uma bolinha, depois outra e outra, e ficou completamente cheio lá
dentro do útero. Então a grande dúvida acaba sendo em que momento do desenvolvimento embrionário humano você conseguiu preencher o suficiente o seu recipiente da consciência a ponto da gente ter certeza de que você estava totalmente consciente. Bom, pois é, e para descobrir isso, nós temos que começar lá do início, ali da sua primeira bolinha de papel no seu recipiente, o momento em que a sua primeira sinapse foi disparada no seu cérebro. E bom, a sinapse é o lugar onde dois neurônios se encontram, e a sinapse é disparada da seguinte forma: um impulso elétrico começa em um dos neurônios e caminha até a sinapse, bem aqui. Se a gente der um zoom aqui, podemos ver isso aqui, o final de um neurônio se encontrando com o início de outro. E esse impulso elétrico se transforma em um impulso químico, que passa por esse espaço, pela sinapse, e vai até o neurônio seguinte, que aí depois esse impulso é novamente convertido em um impulso elétrico que pode seguir um caminho. E, bom, é isso. Essa é uma sinapse disparada. O que, eu sei, não é muito. Tá bem longe de ser isso aqui, uma consciência cheia. Isso não é nem sequer um pensamento ou uma sensação propriamente dita. Mas, de qualquer forma, esse é o momento em que podemos dizer que o recipiente estava vazio e ganhou sua primeira bolinha. É um marco importante. E essa primeira bolinha aqui no recipiente acontece aqui no seu cérebro por volta da 9ª semana. E a partir daqui nós podemos construir o resto da nossa jornada rumo à consciência. Beleza, indo para as próximas etapas, nós podemos focar numa coisa importante. Nós temos que focar que, bom, se a consciência é uma função de receber, processar e armazenar informação, então podemos dizer que o nosso primeiro passo seria esse aqui, seria receber. E como nós fazemos isso? Bom, através dos nossos 5 sentidos. E o primeiro sentido a se desenvolver é o tato. Por volta da 8ª semana da gestação, o tato começa a acontecer. Primeiro nós sentimos nossos lábios, depois nosso nariz, depois palmas da mão, na sola do pé, depois o abdômen e assim vai indo. É aqui na 8ª semana que nós temos o nosso primeiro lampejo do que viria a ser uma consciência. Através do tato nós pegamos informação do ambiente e captamos para o nosso cérebro. Nessa época então nós começamos a receber. Com isso, então, nós adicionamos mais algumas bolinhas. E podemos continuar adicionando mais. Porque depois do tato se estabelecer ali pela 8ª semana, o olfato surge ali mais ou menos tão cedo quanto a 9ª semana. E o paladar ali mais ou menos na 12ª. Já a audição na 19ª. E a visão na 30ª. E graças ao avanço de cada um desses sentidos, nós podemos adicionar muito mais bolinhas ao nosso recipiente. Ele já está começando a ficar mais cheio. Olha que gostoso! Porém, apesar da gente sentir o mundo externo, isso ainda assim não quer dizer que a gente vai fazer alguma coisa com essa informação no nosso cérebro. Nessa fase do desenvolvimento embrionário, acontece uma coisa meio contraintuitiva. Apesar dos sentidos fazerem com que o nosso cérebro receba informação, isso não quer dizer que essa informação aqui dentro seja processada. Eu sei que isso parece bizarro, mas tem um bom motivo para isso. Acontece que se a gente tiver aqui o cérebro e fatiar ele para ver ele por dentro, nós vamos ter isso aqui, em que nós temos uma região central e essa outra região aqui do lado mais externo. Essa região aqui mais no centro nós chamamos de tálamo e essa região mais externa nós chamamos de córtex. E as informações captadas pelos seus 5 sentidos passam pelo tálamo e são processadas em outra região, no córtex. E é claro que em um cérebro humano desenvolvido há uma conexão direta entre o tálamo e o córtex. Com isso, é simples. A informação chega e ela passa por essa conexão direta até o córtex, onde é processada. Porém, em um cérebro ainda em desenvolvimento, a história pode ser outra. Tem uma época que o tálamo e o córtex não estão conectados. Com isso acontece uma coisa estranha. A informação captada do meio externo pelos seus 5 sentidos vem até o tálamo e ao invés dela ser jogada para o córtex e processada lá, essa conexão não existe ainda, então ela fica na verdade aqui presa em um beco sem saída. Essa informação então não é processada. Por isso o cérebro de um embrião nesse estágio consegue sentir o meio externo,
mas não consegue elaborar uma resposta a ele. Eu sei que isso é muito estranho de se imaginar, mas imagina que isso aqui é como se fosse uma empresa. Nessa empresa que funciona aqui nesse prédio, temos aqui no andar de cima, essa rapaziada aqui, os executivos. Eles são as pessoas que tomam as decisões da empresa. Agora, já aqui no andar de baixo, nós temos esse outro pessoal, a galera da correspondência. São eles que recebem cartas do meio externo e aí são responsáveis por passar essas cartas para os executivos e aí eles vão elaborar as respostas a essas cartas. É assim que a empresa deveria funcionar. Porém, há um problema aqui, porque os executivos, eles simplesmente chegam de helicóptero e o pessoal da correspondência chega de uma maneira mais humilde de carro. Então, eles dois não se encontram fora do prédio. A única maneira de uma carta do meio exterior chegar na correspondência e depois ser levada até o executivo é se o pessoal da correspondência pegar um elevador e ir até lá em cima. O negócio, meus amigos, é que essa empresa está num estágio tão embrionário que ela meio que se mudou para esse prédio antes mesmo dele ficar pronto. E nesse caso o elevador nem sequer foi construído ainda. Por isso a empresa é capaz de receber uma carta, mas não é capaz de esboçar nenhuma reação a essa informação, porque isso não chega no executivo. Então, obviamente, para resolver esse problema é preciso construir o tal do elevador. Mas para isso não dá para simplesmente construir do nada de repente. Se a gente for construir ele, por exemplo, aqui, não dá pra gente só ir botando um tijolo em cima do outro e esperar chegar até o topo. Na verdade, antes é preciso construir uma estrutura temporária para guiar o caminho da construção. É preciso então construir um andaime. Esse tal do andaime é simplesmente uma estrutura de metal que é feita antes da construção, para que os construtores possam se apoiar nessa estrutura e ir colocando um tijolo depois do outro. Graças a essa estrutura aqui, o fosso do elevador é construído e o elevador em si instalado. E depois que a estrutura principal é feita, simplesmente essa temporária, o andaime é desmontado e sai de cena. E aí, finalmente, uma carta, uma informação, ela pode chegar até a correspondência pega o elevador e vai até o executivo. E uma vez o executivo, com uma carta em mãos, ele pode, enfim, fazer a empresa esboçar uma reação. E de certa forma é isso que acontece, por incrível que pareça, no seu cérebro. Vamos dizer que aqui temos o nosso cérebro e a gente fatiou ele, e aí destacou aqui no centro o tálamo e aqui na parte externa o córtex. E a informação deveria ir do tálamo para o córtex, mas não chega lá porque não há uma conexão entre esses dois. E aí, beleza, vamos agora transformar isso aqui em uma coisa ainda mais esquemática. Vamos dizer que temos aqui o tálamo e aqui o córtex. Aqui no tálamo nós temos neurônios e aqui no córtex nós temos também outros neurônios. Esses neurônios aqui do tálamo recebem informação e esses do córtex iriam processar a informação, mas ela não chega até lá. Para resolver isso é preciso que haja uma conexão direta do tálamo para o córtex. Isso não existe ainda. O ideal seria uma espécie de elevador, neurônios longos o suficiente para irem de cá para lá, mas, de novo, não dá para simplesmente construir a estrutura definitiva do nada ou sozinha. É preciso, antes de um andaime, uma estrutura temporária. E nesse caso, essa estrutura temporária se chama subplaca. Mais ou menos ali entre a 10ª e a 15ª semana de gestação, a subplaca começa a se formar. Ela nada mais é do que neurônios, que começam no lugar intermediário entre o tálamo e o córtex. E esses neurônios da subplaca conseguem aos poucos se prolongar até o córtex e se ligar aos seus neurônios. E aí os neurônios do tálamo também se ramificam e alcançam os da subplaca. Depois, os do córtex também fazem o mesmo e se ligam aos da subplaca. E aí, por fim, os neurônios do tálamo que já estão conectados com o da subplaca se prolongam ainda mais até atingir os do córtex diretamente. E aí, quando toda essa estrutura aqui está montada, podemos dizer que as informações vindas do mundo externo que passam pelo tálamo podem, enfim, serem transmitidas diretamente
até o córtex e lá serem processadas. É aqui, nesse momento, que você começa a ter respostas a estímulos vindos do ambiente. Porém, o desenvolvimento continua e lá pela 20ª semana, esses neurônios da subplaca se desenvolvem de tal forma que eles se tornam a região mais ativa do cérebro humano inteiro. E isso é impressionante, dado o que vem a seguir. Simplesmente essa subplaca cheia de atividade começa a se desfazer lá mais ou menos entre a 26ª e a 32ª semana. E assim ela vai se deteriorando até os primeiros meses depois do nascimento sumir completamente, assim como um andaime do elevador. Tudo que resta então é uma conexão direta do tálamo ao córtex. Então, graças a essa subplaca que já nem mais existe em você, seu cérebro é capaz de receber e processar informações externas. Graças a isso, você então ganha mais bolinhas. Seu recipiente começa a ficar parecido com um estado de consciência, um recipiente cheio. Agora, será que nesse momento seria o suficiente para você já ser considerado um ser consciente? Bom, isso pode ser debatível. Então, talvez sim, em um certo grau, mas lembre-se que não dá para dizer exatamente quantas bolinhas são o suficiente, mas dá para dizer que nós podemos avançar o nosso grau de consciência, porque como vimos, além de receber e processar, o seu cérebro precisa ser capaz também de armazenar informação. Agora, quando nós podemos provar quando isso acontece? Algo que pode responder essa pergunta é um experimento muito interessante que foi feito com fetos de 35 semanas, em que eles ouviam o seguinte barulho: bip, 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 bip. Ou seja, eles ouviam um som constante, sem surpresas. Porém, outro grupo de fetos ouvia outra coisa. Eles ouviam bip, 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 bop. Ou seja, houve uma certa constância, mas de repente houve uma surpresa. E a ideia desse estudo, então, era separar um grupo de fetos que ouviram apenas bip dos fetos que ouviram, além do bip, o bop. E comparar a atividade cerebral de cada um deles durante esses sons para ver se havia alguma diferença. E para isso, os cientistas resolveram medir não exatamente os impulsos elétricos dos neurônios, mas o campo magnético que essa eletricidade forma. O problema é que o campo elétrico do cérebro de um feto é tão, mas tão fraco, que em comparação com o campo magnético terrestre, é cerca de 1 bilhão de vezes mais fraco. Ou seja, notar esse campo aqui da mente de um feto meio que é como escutar, sei lá, o bater das asas de um mosquito próximo a uma turbina de avião. É um pouco complicado. E para tentar resolver isso, eles resolveram fazer esse experimento do Bip Bop numa sala com paredes e revestimento que impedem o ruído do campo magnético da Terra. Isso aqui realmente solucionou uma parte do problema, mas não tudo, porque um feto nunca está sozinho. Bem próximo dele sempre está um coração de mãe, batendo e gerando impulsos elétricos e um campo magnético que pode gerar alguma interferência. Mas já que as contrações de um coração são relativamente previsíveis, foi até possível anular esse ruído de campo magnético vindo daqui. Então, depois de um certo processamento computacional, foi possível meio que apagar a influência do coração. Porém, isso ainda não foi o suficiente para registrar a atividade cerebral dos fetos. Porque assim, um grande problema de fazer um registro aqui da atividade cerebral deles é que os fetos normalmente não costumam cooperar tanto. Eles normalmente não ficam 100% parados o tempo todo. Eles ficam se mexendo. Esses danadinhos! Por causa disso, foi preciso que uma grávida ficasse nisso aqui. Uma máquina capaz de fazer um registro em várias posições do feto. E enquanto o campo magnético foi registrado aqui nesse negócio, foi feito ao mesmo tempo um ultrassom em 3 dimensões. Assim era possível saber exatamente a posição e a orientação da cabeça do feto em todo instante. E aí, com esses dados, foi possível criar um algoritmo feito para olhar para esses movimentos e ser capaz de anulá-los. E aí, no final, foi feito um registro decente dessa cabecinha aqui. Foi feito o registro dos que ouviram bip apenas e dos que, além disso, ouviram bop, dos que ficaram sem surpresa e dos que ficaram
com surpresa. Graças a essa comparação, eles perceberam que, na verdade, os fetos que tiveram uma surpresa, que ouviram bop, geraram mais informação em forma de campos magnéticos no seu pequeno cérebro. Ou seja, antes de nascer, você e eu já fomos capazes de aprender um padrão, segurar essa informação na nossa memória de curto prazo, bip, 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 e ser surpreendido com um bop. Indo mais além, em experimentos também com máquinas e algoritmos similares, nós fomos capazes de perceber que o cérebro dos fetos respondiam de uma forma diferente quando ouviam a voz materna. Isso quer dizer que então, antes de nascer, humanos são capazes de criar familiaridade com algo. Nós estamos falando então de uma memória de longo prazo consolidada. Sua mente não vem ao mundo como uma folha totalmente em branco. E assim nós adicionamos as últimas bolinhas do recipiente. Agora ele está finalmente cheio. E com um nível de certeza muito maior, podemos dizer, enfim, que sim, a sua mente é capaz de receber, processar e armazenar informação. Isso tudo acontece antes mesmo sequer de você encher seus pulmões de ar pela primeira vez. Você então, nesse momento, já ganhou consciência. E tenha consciência de que é possível que você não perca seu emprego para IA. Agora, para saber como fazer isso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!